Quem nunca escutou que uma laranja podre estraga um saco inteiro? Mas se você pensar o contrário, será que um saco inteiro podre e uma laranja boa consegue reverter as podres? Será que o importante é de onde você vem ou para onde você consegue ir? Edu Lira, tudo bem, meu velho? Meu brother. Gostou da Brasi? Muito bom. Porque isso resume a sua história. Sim. O que você faz, Edu? Vamos Cara, bater um papo. primeiro, obrigado por vir na minha quebrada. Porra, Na óbvio. minha quebrada, Estamos andando em comigo Poá. na rua, em Poá. Em Poá, extremo zona leste de São Paulo. Você nasceu aqui? Nasci em Guarulhos e vim morar aqui a partir dos 7, 8 anos de idade. Cara, eu li um texto muito louco de você que você falou, você cita de uma maneira poética, que você nasceu num chão de barro, numa favela, numa pobreza extrema. É verdade. Eu costumo dizer que a primeira coisa que eu aprendi na vida é que ninguém tem o poder de decidir onde vai nascer. Eu nasci, meu pai me tirou do hospital e me levou para morar dentro de uma favela, num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Caramba. E não tinha berço, minha mãe botou para dormir numa banheira. Minha mãe era diarista, minha mãe me criou como diarista. E meu pai deu na cabeça dele que ele queria ser presidente, né? E ele acabou se tornando presidente, só que não de uma empresa, de uma quadrilha. E virou um bandido. E aí foi Usou a inteligência dele, o dom dele para o mal. para o mal. Ele acabou sendo iludido, não é? Por essa realidade da periferia, a pobreza, essas coisas todas, e ele embarcou. E passou um bom tempo da vida preso e eu passei a minha infância, André, visitando meu pai na prisão. Então a sua memória é de uma extrema pobreza. Você poderia ter crescido um cara revoltado. Sem dúvida. Dizem que dos 0 aos 7 anos o cérebro precisa de muito estímulo, né, criança? Meu estímulo era ver armas, ver droga, ver meu pai... Mas você doido. lembra da sua casa, tipo, de dentro do barraco que você morava, tipo, arma, droga? Lembro de tudo isso, arma, droga, violência. Lembro de ter sido quase vítima de bala perdida, de tiroteio correndo no meio, bala voando para tudo quanto é lado. Isso era um cenário comum. A favela onde eu fui criado era muito violenta. O que por um lado foi bom, André, que eu percebi tudo que eu não queria ser. Cara, mas isso daí é um espírito extremamente elevado. Porque você virar e falar assim, puta, não gosto disso daqui. Eu quero mudar isso. E qual foi a hora que você, tipo, mudou o jogo? Eu diria que eu só consegui virar o jogo da minha vida porque eu tive uma mãe muito potente. Você disse, Edu, você é elevado. Não sou não. Minha mãe é. Ah, sua mãe é. Minha mãe é elevada. Minha mãe, o que ela me dizia todo dia, no barraco, na fome, não importa de onde você vem. O que importa é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Porra, cara. Então isso foi de fato o que mudou minha vida. Acreditar que mesmo vindo do nada eu podia ir pro tudo. E como que foi o processo, o começo dessa mudança de ir para o tudo? E primeiro passa pelo fato de você acreditar, né? O segundo pela atitude. Então, que eu decidi dizer não. Eu acho que na vida, chegar lá é muito mais pelos nãos que você diz do que pelos sims. Então, eu disse não pra cocaína, eu disse não pro crack, eu disse não pra criminalidade, que batia na minha porta. Pô, você já estava inserido. Era o natural eu ser, sei lá, eventualmente o sucessor do meu pai. E eu bati no peito e falei assim, eu vou ser aquilo que eu quero ser e não aquilo que a sociedade diz que eu tenho que ser. Ninguém te sentencia. Claro, a pobreza empurra, a fome, tudo, mas sentenciar não. Todo mundo tem o direito de escolha. É difícil? É pra caramba. É muito difícil, André, mas é possível. E aí você estudou? Estudei pra caramba, ralei muito. Se formou? Fui pra faculdade, estudei jornalismo, escrevi um livro chamado Jovens Falcões. Jovens Falcões. Os Jovens Falcões, porque esse daqui é o Papo Transformador. Qual que é o objetivo desse papo? A cada vídeo a gente conversa com pessoas transformadoras. Pessoas para inspirar quem está assistindo a gente, fala, putz, dá para fazer diferente. Legal. Dá para sair da zona de conforto. Sem dá dúvida. para sair da mesmice. E a gente está aquecendo tudo isso por EJT. Legal. Que você é um conhecido do EJT, né? dúvida. Último final de semana de setembro, então se informem aqui embaixo, facebook.com/Encontro de Jovens Transformadores ou no www.jovenstransformadores.com.br. Vai lá, hein, mano. E aí, voltando para sua história, você se formou em jornalismo, escreveu o livro Jovens Falcões. O que era o Jovens Falcões? Dá uma resumida. Pois é, eu estudei jornalismo e aí os Jovens Falcões era, basicamente, encontrar histórias de jovens que do nada foram pro tudo. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que viajar ao Brasil para Por descobrir que essas Falcões? histórias. Porque é o jovem que não se limita ao pau do chão. É o jovem que voa alto.
E quem voa alto vê a vida de uma outra perspectiva. E tem uma visão incrível. Sem dúvida. Pro foco. E aí você pegou jovens transformadores. Transformador. E aqui tem uma história legal, André, para te contar. Eu escrevi o livro, voltei para essa comunidade que nós estamos andando, publiquei de forma independente, pegando dinheiro com um, com o outro, e eu falei, vamos vender o livro. Montei um time com 50 jovens, e essas casas que você está vendo aqui, provavelmente alguma delas compraram esse livro, porque a gente vendia de porta em porta, por R$ 9,99 dentro da comunidade. Muito legal isso. E aí você conseguiu com isso... Qual foi a outra etapa? Aí nós vendemos os livros, eu peguei toda a grana e não fui passear na Disney. O que você fez com esse dinheiro? Eu dei início à fundação do Gerando Falcões, que é a ONG que eu criei para mudar a história da comunidade onde eu fui criado. E como você muda com essa ONG? É uma ONG, né? É uma ONG. Gerando Falcões. Como que você muda a comunidade em que você está? Em que estamos aqui? Em que estamos? A gente trabalha com 3 frentes: cultura, esporte e capacitação para renda. A gente oferece todos os finais de semana programas educativos para centenas de crianças. Extracurricular. Extracurricular, exato. Que seria coral, pintura, teatro, boxe, jazz, futsal, tênis, skate, percussão, agora natação. Ou seja, e o moleque entra lá, é tanta opção, mas é tanta opção ao ponto de ele dizer assim, mano, eu não preciso da cocaína. É, porque cabeça vazia é oficina do capeta, já dizia meu falecido avô. É isso aí. E se eles estão no final de semana, estão estudando durante a semana, final de semana, tem algo que propicia um prazer para eles, então eles não precisam fazer mais nada de errado. E meu objetivo, André, é que esse moleque fique viciado. Viciado em coisa boa. Mas dessa vez não é o vício que vai fazer o moleque morrer de overdose, é o vício que salva. Então, eu sou um traficante. Eu trafico esperança, sonho. Ou seja, você pegou o gene do seu pai e transformou ele... Você só mudou uma coisinha, só que do mal pro bem. É isso aí, exatamente. Que louco. Então é nisso que eu acredito, André, que quando a gente coloca arte, pintura, esporte na comunidade, ela vibra. E aí a gente tira a periferia da pauta do Datena e coloca na pauta do André. Como que o Edu Lyra sobrevive hoje? Eu sou convidado hoje para dar muitas palestras em grandes empresas brasileiras e do mundo. Já dei palestra em outros países. Você saiu na Forbes como os 30 jovens mais influentes antes dos 30. É isso aí. E o Fórum Econômico Mundial, já que você falou, não ia falar, né, meu? Agora eu fiquei com vergonha. Não, você vai Aí falar. O Fórum Econômico Mundial me nomeou um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Fui eleito jovem empreendedor do ano, paulistano nota 10. Fui escolhido para carregar a tocha olímpica agora. Então, André, aqui está um ponto importante para falar. Que quanto mais eu entrego para a comunidade, mais você recebe. Mais volta para mim, cara. Você que é jovem, fala, o que eu vou fazer? Cara, dá para mudar o mundo e ter seu apartamento, casar, arrumar uma garota, ter filhos, dá para fazer tudo. É possível. Essa é a parte boa. Agora, as pessoas mais infelizes que eu conheci na minha vida são aquelas que só pensam no seu umbigo. As mais felizes são aquelas que pensam no barraco dos outros. É uma matemática muito louca. Pensar em nós favorece o eu. Quem é Edu Lyra? Edu Lyra é um cara que gosta de fazer amigos e Edu Lyra é um cara que acredita no poder da liderança. Eu acredito que para a gente mudar o mundo, a gente não pode esperar pelos governos, que eles já provaram que eles não querem mudar o mundo. Acho que para a gente mudar o mundo, a gente tem que apostar nos jovens líderes. É incrível como um jovem líder pode causar um impacto numa comunidade. Agora imagina o Edu Lyra aqui em Poá, imagina o outro João de Barro do outro lado, em outra comunidade, acabou. Eu acho que esses líderes precisam ser potencializados. Como que você está fazendo? Cara, você está dando luz pro meu trabalho. A gente está descobrindo tanta gente legal, cara. Porque quando você fala assim, pessoas transformadoras, aí você lembra, tipo, você, Abel, você lembra umas pessoas, mas vocês são tão poucos no todo. No todo, existe tanta gente, mas tanta gente, e esse justamente é o objetivo do Papo Transformador. Legal. É a gente mostrar que existem pessoas sim preocupadas com o todo, com o plural, com o ser humano. É assim que a gente muda o mundo, André. Eu acredito que dá pra mudar. Dá, é possível, cara. A mensagem que eu queria... Lidera. Lidera na crise, lidera na favela, lidera no caos. Onde você tá, tem que liderar. Porque o líder, ele sempre vai conseguir causar alguma transformação. Então deixa o convite aí para esses jovens que querem liderar, que tem aquela pontinha de inquietude dentro da cabeça, tem aquela semente de mudança, de transformação, que eles podem ver que eles não estão sozinhos no último final de semana de setembro, lá no EJT, encontrar pessoas como o Edu. Eu vou estar lá, cara. O líder tem que estar rodeado de gente boa. Você tem que sentar numa mesa em que você não é o melhor jogador, você tem que ir para um Game 2. E lá é o Game 2, você vai encontrar gente muito boa que vai te ensinar
coisas muito legais. Eu acho que é assim que a gente cresce para mudar o Brasil. Vambora, eu vou estar lá, vambora pro sonho. É isso aí. Esse é o Edu Lira, mais um convidado do nosso Papo Transformador, diretamente de Poá, Zona Leste de São Paulo. Eu sou o André Vasco e esse é o Papo Transformador. E aí galera, eu sou Edu Lira, fundador do Gerando Falcões e eu vejo todos vocês no EJT, último final de semana de setembro. Firmão, é nóis!